A primeira Conferência Nacional de Saúde, depois da pandemia e de ameaças à efetividade do controle social, promete ser histórica. O desafio de realizar conferências em cada um dos municípios brasileiros fez com que uma grande mobilização resultasse em um número inédito de conferências livres de saúde pelo país. E pela primeira vez, desses eventos estão saindo delegados e propostas que vão enriquecer a plenária nacional em julho desse ano. É sobre as conferências livres de saúde que a gente vai conversar no Sala de Convidados, que começa agora. Então, as conferências livres elas têm a permissão de falar, olha, nós queremos o povo aqui com voz e voto. A sociedade toda é convidada. Se você realmente acredita, vem participar também. A maior importância desse momento é trabalhar a formulação de políticas públicas. Estar na arena política, fazendo proposições, apresentando as nossas demandas. Daqui a pouco, no bom sentido, nós vamos perder o controle de tantas conferências livres que vão ocorrendo Brasil afora. Conversando comigo hoje sobre conferências livres de saúde, Julieta Palmeira, médica, relatora da Conferência Livre Nacional de Saúde da Mulher, Jaqueline Góes, e secretária de Políticas para as Mulheres da Bahia de 2017 a 2022. Vitória Davi Marzola, enfermeira, conselheira nacional de saúde, coordenadora adjunta da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde. Ivanilson Torres, secretário-geral da primeira Conferência Livre Nacional de Saúde com a população em situação de rua e membro da comissão organizadora da 17ª Conferência Nacional de Saúde. Eu adoro quando você participa de casa me mandando suas perguntas, dividindo a sua experiência com a gente. Se você não vai para Brasília em julho, aqui é a hora de você também participar. Eu recebo pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixe de participar. Julieta, Vitória, Vanilson, que bom que vocês estão aqui com a gente, que bom que essas conferências livres estão acontecendo pelo país afora, né, Julieta? Elas existem desde 2015, mas eu acho que esse momento em que vocês estão conseguindo levar para a plenária nacional delegados e propostas dá uma simbologia, mas mais do que isso, uma participação efetiva da sociedade muito maior. Eu queria que você trouxesse uma avaliação histórica breve aí dessa realização das conferências livres, né? Olha, bom dia aí, bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que está aí, gente. Agradeço o convite para estar aqui. As conferências livres são uma tendência desde a 15ª, no sentido de que a realização de conferências nacionais de saúde são super importantes e essa tendência de ampliar cada vez mais a participação, né, da população, quer seja de usuárias e usuários, de trabalhadores profissionais de saúde, né, e mesmo da gestão, é muito importante para que a gente possa representar nessa construção das políticas públicas de saúde exatamente essa diversidade e essa mais que isso, essa riqueza que é a diversidade. Porque não se trata somente de respeitar a diversidade, é preciso interagir com ela, trazer essa riqueza para as nossas políticas de saúde. Então, eu acho que é muito importante isso que está acontecendo, né? Quando se fala em levar o povo para construir políticas públicas, e isso está sendo possível agora, nesse momento em que temos, né, uma ministra que é a Anísia Trindade, e a gente tem uma grande expectativa em relação a isso e um contexto democrático que nós temos. E eu falei desde 2015, mas eu fiz uma confusão aqui, é desde a 15ª edição das conferências, que foi em 2010, se não me engano. Vitória, tem uma questão muito importante da realização das conferências livres, é que a importância da organização que envolve, abre mais espaço para grupos não organizados, né? E aí, queria te pedir para falar um pouco disso e quanto que isso pluraliza a etapa nacional, né? É exatamente isso, Yasmine. Bom dia, é um prazer estar aqui no Canal Saúde. E é exatamente isso que você falou. Na verdade,
é fazer com que pessoas que vivam o cotidiano do Brasil, das unidades de saúde, dos seus bairros, dos seus municípios, consigam chegar a Brasília e participar da construção da Conferência Nacional de Saúde, que é um marco importante para o que nós queremos para a saúde dos brasileiros nos próximos anos. Então, a realização dessas conferências livres, de fato, é democratizar o acesso à saúde, porque participar das deliberações e do controle social também é o acesso à saúde. Então, sem dúvida, a 17ª só tem a ganhar chegando em tantos municípios, em tantos bairros, com essas conferências livres que nós temos organizado. Isso é democracia, né? Vanilson, você viveu nas ruas por 27 anos, escreveu um livro que se chama Das Marquises para a Luta. Eu começo dizendo isso porque eu acho muito representativo você estar aqui com a gente. E queria te pedir para dizer um pouco do que você percebe com a importância, né, de representações como a sua nos espaços políticos, como a Conferência Nacional de Saúde. Estou sem seu som, estou sem seu microfone. Desculpem. Alô, olá pessoal, Vanilson Torres. Para todo mundo ver, sou um homem negro, estou com a camisa azul, com a logomarca do MNBR, estou de calça, estou sentado aqui numa cadeira, com uma parede branca por trás de mim. Na verdade, ainda não escrevemos o livro, nosso sonho é escrever esse livro, mas é nossa história de vida das Marquises para a Luta, que foi lançado, sim, num livro da UFRN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, chamado Vozes, Imagens e Resistências nas Ruas. A Vida Pode Mais. E aí dizer da importância dessas conferências livres. Após a redemocratização, né, num período de 21 anos de ditadura militar e ditadura nunca mais, nós tivemos de volta a participação social, o controle social. E como é importante termos nessa 17ª Conferência Nacional de Saúde a incorporação de diretrizes, de propostas e também elegendo delegadas, delegados e delegados para a 17ª Conferência através destas conferências livres, porque não é só as organizações ou os grupos que não conseguem se organizar, mas é toda uma sociedade que muitas vezes não tem a oportunidade de estar nesses debates ou nesses espaços debatendo as suas vidas, porque saúde é vida, e vida e saúde é democracia. E a saúde é uma porta de entrada para essa democracia e para a cidadania, né? Vamos assistir uma reportagem que a gente faz um apanhado aí do que são as conferências livres de saúde. Em ano de Conferência Nacional de Saúde, o controle social tem se feito presente por todo o Brasil nessas conferências. E para quem não sabe como acessar e participar, ainda dá tempo. Saúde para pessoas em situação de rua, acesso a medicamentos, saúde da juventude, da população LGBTQIAPN+, com temáticas específicas que ampliam a participação social nos debates pelo fortalecimento do Sistema Único de Saúde no país, as conferências livres acontecem até o dia 31 de maio em todo o Brasil. Essa mobilização está ocorrendo desde agosto de 2022 e, até o momento, já foram realizadas mais de 60 conferências livres no país. Este movimento está muito bonito, está muito animador e a gente está apostando que daqui a pouco, no bom sentido, nós vamos perder o controle de tantas conferências livres que vão ocorrendo, né, Brasil afora. E quem não participou ou não sabe como acessar, pode se informar no site e nas redes sociais do Conselho Nacional de Saúde sobre as inscrições para as próximas conferências. Cada conferência livre vai organizar a forma de inscrição dos participantes. A sociedade toda é convidada. Então, a pessoa inscrita, ela vai para o local, ela dá sugestões, ela apresenta propostas, ela concordam com propostas. Ao final, eles votam e deliberam, tanto as pessoas que serão delegadas, como as diretrizes e propostas que serão, né, eleitas ali, tiradas ali naquela conferência. A eleição de delegados e propostas nas conferências livres para a etapa nacional são inovações dessa edição, um ponto alto no exercício do controle social. Muitas pessoas relatam que existe muita dificuldade
para alcançar as vagas de delegado das conferências municipais e estaduais. Por N motivos, né? A gente tem um país muito grande, né, continental, e aí como é que a gente conseguiria levar essas pessoas com voz e voto para uma conferência nacional? Então, as conferências livres, elas têm a permissão de falar, olha, nós queremos o povo aqui com voz e voto. A quantidade de delegados eleitos depende do número de participantes nas conferências. Eles são uma representação importante para o resultado das propostas levadas para a etapa nacional. Os delegados dessa conferência primeiro têm o intuito de defender essas propostas no plenário, nas votações. Mas, para além disso, eles têm a mentalidade de defender aquela pauta dentro dessa Conferência Nacional de Saúde, né? Eu acho que é importante frisar isso. O delegado da Conferência de Acesso a Medicamentos, ele tem que pensar quais são as pautas quais são as propostas dentro daquela gama que nós vamos ter, que isso tem a ver com sua temática, e fazer defesa, dialogar com as pessoas, propor moções dentro da conferência. E para a organização de uma conferência livre nacional, são estabelecidos alguns critérios, entre eles a necessidade de participantes de pelo menos 9 estados brasileiros e 3 regiões do país, e ainda um mínimo de 51 inscritos. A solicitação da integração da Conferência Livre à etapa nacional deve ser feita em até 5 dias após a realização. E o envio das propostas e diretrizes aprovadas até o dia 10 de junho. Para cada eixo que a Conferência Livre debate, ela pode escolher, pode eleger, formular uma diretriz. E para cada diretriz pode formular até 5 propostas. À medida que chegam os relatórios das diretrizes e propostas, a comissão de relatoria acolhe e coloca isso no relatório nacional que será debatido nos diferentes grupos de trabalho, né? São 60 grupos de trabalho que acontecerão durante o momento da etapa nacional. O que é mais interessante disso tudo é a possibilidade de mobilização, sabe? Das pessoas dialogarem, saber, olha, está acontecendo uma conferência nacional. Eu estava há 2 semanas atrás no interiorzinho da Bahia, uma cidade bem pequena, e aí quando você vê aquele ali, olha, uma faixa, Conferência Municipal de Santa Maria da Vitória, que era a cidade que eu estava, fala, nossa, a gente alcança tudo quanto é lugar mesmo, né? Não importa, os DICEIs, que são os sanitários indígenas, fazem conferência, então os quilombos fazem conferência. Veja, é uma imensidão de pessoas mobilizadas em torno da pauta saúde, e pessoas que a gente quer trazer para o nosso debate para fazer defesa do SUS, né? Esse sistema que é tão importante para a nossa população, que é emancipador, que eleva a democracia do nosso país. Vanilson, a gente fez um programa na semana passada sobre saúde para pessoas em situação de rua, e acho importante começar com você essa rodada aqui depois dessa matéria, porque nos últimos anos eu imagino que tenha sido muito difícil ver acolhida aí essa população nas políticas públicas. E aí, qual a importância, como é que essa mobilização está acontecendo nesse grupo temático, vamos dizer assim, né? Nessa pauta que é tão importante e tão vulnerável, né? Em termos de saúde pública, isso é uma questão muito importante. Bom dia, Yasmine, Saboia, bom dia a todos e todas, bom dia também a Julieta Palmeira e a nossa companheira Vitória Davi, né, que está também conselheira nacional de saúde pública. A mobilização tem sido muito forte, né, apesar das dificuldades tecnológicas que a rua enfrenta, mas nós temos pessoas em situação de rua, serviços e grupos que atuam com a população em situação de rua. Então, essa mobilização para a nossa Conferência Livre tem sido muito fortificada. Mas é importante também dizer, né, que muito antes da pandemia, nós já vivíamos, enquanto população em situação de rua, um isolamento social. Ou melhor, nós vivemos socialmente isoladas e isolados. A pandemia traz isso mais forte, ela faz com que a OMS determine o fique em casa, e quem não tem casa? Literalmente ficaram só as pessoas em situação de rua nas ruas do Brasil e nas ruas do mundo, né? E aí é muito complexo tudo isso, porque nós já tínhamos crises antes da pandemia, que traziam mais pessoas para as ruas. E com a pandemia da Covid-19 e escancadas das desigualdades sociais, muitas pessoas
perderam a condição de classe trabalhadora. Muitas pessoas não conseguiram mais pagar seus aluguéis. E milhares de pessoas, de famílias, né, estão vindo vivenciar essa situação de rua, a qual aumenta ainda mais os desafios dos movimentos sociais, das organizações sociais, inclusive dos conselhos, né, de saúde, de assistência, do controle social em si. Então, é muito desafiador, né, nós vivenciarmos essa realidade. Que bom que estamos agora num novo momento no Brasil, né? Que o momento anterior era um momento de descaso, era um momento de falácia e também de tentar deslegitimar questões sérias, questões importantes e questões que salvariam vidas. Tanto é que não houve esse empenho do antigo governo e perdemos 700 mil ou mais de nós. Cada pessoa que faleceu durante a Covid... Opa, perdi o teu áudio, Vanilson, não estou te ouvindo. Não sei se o Vanilson me escuta, mas eu não estou conseguindo ouvir o que ele está trazendo para a gente. Vanilson, teu áudio está fechado. Vanilson? Não estou te ouvindo. Eu vou pedir para você... A população em situação de... Eu perdi o final aí da sua fala, porque realmente o microfone estava fechado. Agora, a gente vai ao longo do programa trazer mais sobre isso. E eu acho também interessante a gente trazer para esse debate, aí já refletindo um pouco sobre isso, dessa participação, vamos chamar assim, setorizada, né? Que é super importante dentro das conferências nacionais, né? E aí, Vitória, você, me corrija se eu estiver enganada, você faz parte da União Nacional dos Estudantes também, da UNE, e na última conferência, um dos convidados de um dos programas que a gente fez aqui comentou que a juventude engrossou a conferência, vamos dizer assim, participou bastante da conferência. Eu queria saber como é que você está sentindo que vai ser esse ano, se percebe essa presença super importante de renovação, né, da conferência também. Nós, quanto juventude, nós temos, por incrível que pareça, brigado para estar nesses espaços do controle social, porque a juventude ela tem precisado sobreviver, né? Tem precisado trabalhar, tem precisado estudar. Então, às vezes, acaba não participando desses espaços. Mas na organização da 17ª Conferência Nacional de Saúde, nós estamos tendo a oportunidade, através das conferências livres, de falar sobre as nossas pautas, sobre os nossos anseios. E nós, da juventude, já realizamos cerca de 4 conferências livres espalhadas pelo Brasil com a temática da juventude. Então, nós já falamos sobre os graduandos e os pós-graduandos, já falamos sobre os residentes em saúde, agora teremos também uma participação expressiva na conferência de atenção primária, que vai acontecer no final desse mês. Então, nós, como você falou, temos engrossado o caldo do debate sobre a saúde, porque cabe à juventude hoje querer falar sobre isso, né? Nós, para além de estarmos nos cursos de saúde, para além de vivenciarmos o Sistema Único de Saúde, nós também queremos formular sobre ele. Então, podem ter certeza que na 17ª vocês irão ver um bonde grande de juventude e de estudantes participando dessa conferência, porque cabe a nós também falar sobre esse assunto que é tão caro. Vai ser lindo isso aí, hein? Julieta, o Neilton comenta na reportagem, cada conferência se organiza, a sociedade toda é convidada, no caso das mulheres, pautas presentes para 53% da população, né? Ou seja, é uma população com várias interseções dentro da conferência, né? Com várias representatividades. E aí, não existe um segmento específico que abarque diretamente todas as mulheres ou não, né? Porque elas vão estar, elas são usuárias, elas são profissionais de saúde, elas são gestoras. Como é que você está percebendo a participação feminina nas conferências livres e o que elas estão levando para a Conferência Nacional? O que nós estamos levando para a Conferência Nacional, né? É isso. Eu, assim, fico muito emocionada, estou vendo aí os relatos da Vitória, do Yazid, do Nailson. Eu acho que é super importante e as mulheres, essa conferência, e já aproveito aqui para dizer que será no dia 28 de maio, a Conferência Livre Nacional de Saúde
das mulheres de forma híbrida no Rio de Janeiro, mas também com uma perspectiva presencial no Rio mesmo, né? Então, já convido todo mundo. Por que isso? Nós falamos aqui da importância do acesso, da participação diversa na construção da política. E agora a gente estamos falando da participação das mulheres, que é um segmento, maioria da população, maioria das pessoas que usam o SUS e maioria das pessoas que vivem, né, que a expectativa de vida das mulheres é muito grande. Por isso é um segmento muito importante. A gente já tem uma conferência, que é a Conferência Estadual, ou a Conferência Nacional de Saúde das Mulheres, mas agora, num contexto da 17ª, que vai acontecer em julho, a gente precisa entender que esse segmento é um segmento majoritário, é um segmento que vai permeando diversas políticas com esses marcadores que eu vi aí, né, sendo falado em relação às pessoas, né, que estão participando, pessoas da população de rua, da juventude, etc. Então, eu acho que é muito importante, nossa expectativa é que a gente possa contribuir decisivamente, né, e já convido as mulheres a participarem, a entrarem no link, a se inscreverem na conferência, porque a nossa expectativa é que a gente participe da definição do financiamento, né, da saúde no Brasil, que a gente traga propostas para a universalização da atenção primária, mas que também a gente possa contemplar a saúde das mulheres, os direitos sexuais e os direitos reprodutivos que foram tão violados nos últimos tempos nesse país, não é? E que a gente possa realmente dar uma marca das mulheres na 17ª Conferência Nacional de Saúde. Então, estou assim, muito animada com isso. Acho que a União Brasileira de Mulheres, junto com a Associação de Trabalhadores da Fiocruz e com a Rede Feminista de Saúde, que organizam essa conferência, realmente estão, né, jogando muito na mobilização. Essa é a melhor forma de defender o SUS. É chamada Jaqueline Góes, por quê? Porque não precisa nem dizer, a cientista, por sinal uma baiana, estou falando aqui da Bahia, que liderou a equipe que, com celeridade, né, pôde mapear o vírus da Covid-19 e dar uma contribuição decisiva no enfrentamento durante a pandemia. Então, Jaqueline, para nós, é uma grande referência de uma mulher na ciência, né, de que as mulheres, que lugar de mulher nas ciências, e mais que isso, que onde nós estivermos devemos estar voltados para contribuir com a saúde da população, com a vida da população de modo geral. Então, quero convidar você, e você também, Aline, para participar da conferência Jaqueline Góes, porque será um prazer para todos nós. Lá nessa conferência, ia me esquecendo aqui já, vai ser lançada a campanha pela mortalidade materna, porque lembrando que dia 28 de maio é o dia da mortalidade materna. Então, a gente vai contar com a coordenadora da saúde das mulheres, que é a Mônica, né, e a Sanê, que vai estar lá lançando a campanha do Ministério da Saúde para o enfrentamento da mortalidade materna. E vamos contar também com o presidente do Conselho Nacional de Saúde, o Pigato, e diversas outras representações da CISMU, né, que é a Comissão Intersetorial de Saúde das Mulheres. Então, gente, mobilizar para a 17ª e ampliar é a única forma que nós temos de defender o SUS. É um jeito bom de sair do sofá, né, Julieta? Vamos se mobilizar para poder pedir as mudanças e fazer propostas. Eu queria fechar esse bloco, Vitória, com uma pergunta aqui da audiência. A Olívia encaminhou de São Paulo via WhatsApp. Obrigada pela sua participação, Olívia. Ela faz uma pergunta fundamental. Como participar das conferências livres? Hoje, oficialmente, nós temos divulgado pelo site do Conselho Nacional de Saúde todas as conferências livres que estão acontecendo pelo Brasil. Então, o site do Conselho é uma fonte importante para você obter essa informação, mas muito possivelmente também o seu município, o seu estado também tem divulgado ali nas redes sociais a realização dessas conferências. Então, estar atento a esses momentos de comunicação, a esses locais de comunicação,
vai fazer com que você consiga saber qual é a conferência livre mais próxima acontecendo de você. Maravilha. Então vamos fazer um intervalo rapidinho e no próximo bloco a gente traz a primeira Conferência Livre Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência. A gente volta já, não sai daí. Sala de Convidados está de volta conversando sobre a Conferências Livres de Saúde. Conversando comigo hoje, Julieta Palmeira, médica, relatora da Conferência Livre Nacional de Saúde da Mulher, Jaqueline Góes, e secretária de Políticas para as Mulheres da Bahia de 2017 a 2022. Vitória Davi Marzola, enfermeira, conselheira nacional de saúde, coordenadora adjunta da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde. Ivanilson Torres, secretário-geral da primeira Conferência Livre Nacional de Saúde com a população em situação de rua e membro da comissão organizadora da 17ª Conferência Nacional de Saúde. E você que ainda não participou do programa hoje, manda as suas perguntas e seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. A gente agora acompanha a Conferência Livre Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência. Cerca de 100 pessoas compareceram à primeira Conferência Livre Nacional de Saúde das Pessoas com Deficiência. O evento aconteceu no prédio da Associação dos Servidores da Fundação Oswaldo Cruz. É um processo bem complexo, bem prazeroso também participar disso, né? Como é a primeira conferência que está acontecendo, então foi um esforço a muitas mãos, muita gente integrada participando, não só daqui da Fiocruz, né? A gente tem participação de gente do país inteiro no GT de proponentes da conferência, então foram muitas reuniões à noite, reuniões que começavam de manhã cedo para poder articular, para providenciar tudo. Por ser uma conferência livre, o evento amplia a participação da sociedade civil, promovendo mais diversidade na formulação de propostas para a Conferência Nacional. Ana Feminella, secretária nacional das Pessoas com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, valorizou a importância de um evento específico para pessoas com deficiência. E esse é um momento histórico para o próprio movimento de pessoas com deficiência, um momento de estar na arena política, fazendo proposições, apresentando as nossas demandas e apresentando as lacunas que há na promoção da saúde das pessoas com deficiência. Ana participou da mesa de abertura, que também contou com a participação de representantes de movimentos sociais de pessoas com deficiência e da Fiocruz, entre eles Paulo Garrido, vice-presidente do Sindicato da Associação dos Servidores da Fiocruz, e Hilda Gomes, coordenadora da Coordenação de Equidade, Diversidade e Inclusão de Políticas Afirmativas da instituição. Além de sediar a primeira Conferência Livre das Pessoas com Deficiência, nosso sindicato está na organização efetiva dessa conferência, destas de mais dezenas de conferências. E a maior importância desse momento de união e reconstrução do nosso país é trabalhar, acompanhar, monitorar e formular com a participação popular, o controle social, a formulação de políticas públicas para avançar na luta por direitos e igualdade em nosso país. Além de sediar, né, a conferência, traz outras reflexões, porque, por exemplo, as pessoas com deficiência elas são atravessadas por outros marcadores. Então, tem pessoas com deficiência negras, da comunidade LGBT, que é mais, pessoas com deficiência que são pessoas transgênero. Então, vários marcadores cumprem esse papel de fazer com que esse momento seja estratégico. Quem também participou da abertura do evento foi Fernanda Honorato, reconhecida como a primeira repórter do Brasil e do mundo com síndrome de Down. Ela recebeu uma homenagem da Fiocruz durante a conferência. Nossa, eu sei que me pegaram. Que surpresa, eu nunca podia imaginar, podia imaginar que eu era tão amada por todos do meu povo carioca. Com grande representatividade, a Conferência Livre Nacional de Pessoas com Deficiência foi um marco também para os visitantes.
O segmento de pessoas com deficiência se caracteriza, por conquistar direitos através de muita luta, de ocupação de espaço, de mobilização do movimento social, e na área da saúde também não é diferente. E essa conferência hoje é a reafirmação de tudo isso. Se você realmente acredita e apoia e quer ajudar, vem participar também. A gente tem aqui mais participações da audiência, eu vou tentar contemplar o máximo possível. A Luíse Viana, que encaminhou para a gente pelo Instagram, obrigada, Luíse, pela sua participação, ela pergunta o seguinte, vou encaminhar para o Vanilson, até para a gente já poder pegar esse recorte da população em situação de rua. Ela pergunta o seguinte, Vanilson, os custos para ir à etapa nacional de delegados eleitos em conferências livres são custeados por quem? E aí jogo essa pergunta para você, Vanilson, porque a presença dessa população na conferência é muito importante e é uma população vulnerável. Conta pra gente como é que está sendo essa participação, já aproveitando para responder aí a pergunta da Luíse Viana. Acho que a gente conseguiu. Pronto. Opa, meu microfone estava com um pequeno problema, mas primeiro queria desculpa no outro bloco, eu não consegui finalizar porque veio uma chamada aqui do WhatsApp. Não tem problema, Cortou minha fala. O tempo todo. Mas assim, Heloísa, super importante sua pergunta, os custos para ir para a 17ª através das conferências livres, não há custos para os participantes. A partir da 17ª, elegendo delegados e delegadas e delegados das conferências livres, os custos serão todos feitos pela Conferência Nacional, ou seja, a 17ª Conferência Nacional garantirá a questão da passagem, hospedagem e alimentação. E aí, Heloísa, você pede... Heloísa, não, Luíse. Desculpa. Desculpa, Yasmine. Você pede para a gente já falar da nossa conferência em si, é isso? Não, eu quero saber dessa participação de vocês. Você já respondeu a pergunta da Luísa, super importante, e o quanto é importante realmente essa população que é vulnerável, que realmente jamais teria como estar presente sem um apoio necessário da Conferência Nacional de Saúde, que é uma questão constitucional até, né, Vanilson? Assim, existe o controle social previsto na Constituição brasileira, o que nos leva a esse encaminhamento de realmente o Estado promover essa conferência e financiar essa presença, essa participação da sociedade, né, de todos os recortes necessários aí possíveis. Agora, deixa eu trazer aqui... Deixa eu já trazer uma outra participação da audiência, já encaminhando para você, Julieta. O Amaro encaminhou para a gente pelo WhatsApp, vindo de Goiânia. Ele pergunta o seguinte, as conferências livres acontecem em paralelo com as estaduais e municipais? E queria também te pedir para comentar essa participação, esse financiamento da presença da sociedade na Conferência Nacional. Pois é, isso começando aí pelo financiamento. É muito importante que seja feito isso. Não é possível ter uma participação de construção de políticas públicas se a gente não passa a contribuir decisivamente com garantir a participação da sociedade. Então, eu acho que governos democráticos têm que considerar a participação da população, e isso envolve que nem todo mundo tem recurso para se deslocar, etc. E ali está uma representação de cada local. As conferências livres acontecem simultâneas às conferências tradicionais, as existentes, que elegem um grande número de delegados. As conferências livres têm um número de delegados, uma proporção que não é a mesma das conferências municipais, estaduais, Mas eu acho que o fato de estar proliferando um conjunto de conferências, isso é muito importante. Então, eu vejo dessa maneira que a gente ganha muito, quando a gente inclui cada vez mais segmentos para construir políticas públicas. E isso só está sendo possível em função de que nós temos um novo governo que tem essa associação que saúde é democracia, democracia é saúde. Essa é uma questão vital para qualquer governo, porque as políticas de saúde são políticas efetivamente estruturantes. Nós queremos um SUS
né, que seja uma política que garanta, né, realmente o acesso para todas as pessoas. Daí a importância de participação. Ninguém vai lá para ficar sentado numa cadeira, vai lá para levar proposta, para construir políticas públicas, né, e que isso é uma grande riqueza para o nosso país. E democracia dá trabalho, né, Julieta? Assim, e quem já foi para uma conferência nacional fica assim encantado com as imagens que a gente vê lá de pessoal lutando, né? Às vezes parece briga, mas não é briga, é luta. O pessoal levantando crachá para defender suas pautas. É lindo de ver, né, Vitória? Eu tenho uma outra... Debate. Exatamente. Debate é importante. Eu tenho aqui mais uma participação também do Rodinei, que é um telespectador nosso. Obrigada, Rodinei, por mais uma participação. Ele está sempre aqui com a gente no Sala de Convidados, mandou uma longa participação aqui que eu vou tentar resumir. Ele fala que o nosso sistema de saúde precisa se descentralizar, voltar a ser o SUDS, como foi idealizado há alguns anos antes da promulgação da Constituição, com integração, mas sem centralização, né? Aí ele fala das unidades hospitalares, que precisam ter autonomia, ele fala dos sistemas de regulação que sofrem com uma cultura de apadrinhamento, faz uma crítica às OSs, e aí ele traz também o debate sobre a formação de quadros efetivos de servidores, primando pela qualidade. Assim. Acho que ele está trazendo uma série de pautas. Ele não relaciona diretamente com as conferências livres, mas imagino que ele esteja querendo saber como é que estão essas discussões através das conferências livres e como é que elas podem chegar aí na Conferência Nacional. Rodinei, depois você me disse, eu entendi bem aí qual foi a sua intenção com enviar essas mensagens, mas é um debate importante, né, Vitória? Muito importante, porque, na verdade, esse... Opa, tô com... das conferências livres. São espaços onde nós conseguimos, os profissionais de saúde e todo esse aglomerado de pessoas que vivem e participam da construção do Sistema Único de Saúde, nós chegamos a discussões como as que ele coloca aqui e pergunta, né? Por isso que tem a ver com as conferências esses temas, porque, na verdade, são temas que fazem parte da construção do Sistema Único de Saúde. E no Conselho Nacional de Saúde, por exemplo, nós temos a participação de gestores, de profissionais de saúde e de usuários. Então, a 17ª tende a discutir temas mais amplos, como, por exemplo, o acesso à saúde, mas também discutir temas que façam referência, por exemplo, aos recursos humanos das unidades de saúde, dos hospitais, as filas de cirurgias, né, intermináveis que nós temos no nosso país. Então, essa é a diferença das conferências livres, é que a gente consiga reunir todos esses atores do Sistema Único de Saúde e chegar em temas como, por exemplo, por que não também esses que o telespectador coloca aqui pra gente. E olha só, Vanilson, tem uma questão aqui que eu levanto da reportagem que a gente assistiu agora, que o Gabriel Simões, que é da organização da Conferência das Pessoas com Deficiência, ele diz assim que é um processo complexo, com envolvimento de muitas mãos, né? E até pelo jeito que ele fala, dá para perceber assim o quanto que dá trabalho, democracia dá trabalho, né? E tem discordâncias no processo. Como é que está sendo para vocês a Conferência das Pessoas com as pessoas em situação de rua acontece amanhã. Eu quero que você traga isso pra gente já divulgar amanhã para quem está assistindo o programa ao vivo. Para quem não está, é na sexta-feira, dia 11. Fala pra gente onde é que vai ser e que desafios você percebeu, sexta 12, perdão. Que desafios você percebeu aí nessa organização? Pergunta muito boa, né? E já convidando a todos e todas para vir para a nossa conferência. Falta um dia, é amanhã, presencial aqui no Viaduto Pedroso, 111 São Paulo, e online nos demais estados e municípios. Para quem vê de fora, pensa que uma conferência seja livre ou não, é fácil fazer. É muito trabalhosa, mas também muito gratificante. Nós, inclusive, sendo pessoas em situação de rua, ou com trajetória de rua nessa organização. Mas nós tivemos o apoio da OPAS, né, da Organização Pan-Americana de Saúde, junto com a Organização Mundial de Saúde, através de um Fernando Leles, né, que é o oficial nacional da OPAS,
OMS no Brasil, e da própria Socorro Gross Galiano, que é representante da OPS aqui no Brasil. Mas tivemos outras mãos, e temos outras mãos nessa conferência, como o próprio Espaço CISARTE, que é o Centro de Integração da Arte, Cultura e Trabalho e Educação, o CISARTE aqui em São Paulo, vai ser a nossa conferência, da Pastoral Nacional do Povo da Rua, também do coletivo Pop Rua, da Rede Nacional de Consultórios na Rua e de Rua, do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas para a Infância e Adolescência, do Intercambiantes, do Sociologia nas Ruas, do Conselho Regional de Psicologia do Paraná, do Movimento Nacional População de Rua, do qual faço parte, do Fórum Pop Rua da Baixada Santista, e do Movimento Nacional de Luta em Defesa da População em Situação de Rua. Está sendo muito maravilhoso essa construção, porque é isso. Em 2019, o desgoverno Bolsonaro tentou fechar os espaços de controle social através da portaria 9759. De 700 espaços, apenas 70 resistiram, dentre eles os Conselhos Nacional de Saúde, de Direitos Humanos e de Assistência Social. E fazemos uma conferência livre nesse contexto, saindo de um golpe de Estado de 2016, saindo de uma transição temerária, que é de Temer para Bolsonaro, passando pela EC 95, pelas reformas trabalhistas e previdenciárias, pelo desgoverno Bolsonaro e pela pandemia, é dizer que somos vitoriosas e vitoriosos, é dizer que construir políticas públicas para essa população de rua, através dessas propostas e diretrizes, dessa nossa conferência, que já convidamos novamente a participarem, que será amanhã, e levarmos isso para a 17ª Conferência Nacional de Saúde, é importante, é algo concreto, é democracia, é participação social. E aí eu não sei se é a nossa última participação, mas eu não posso deixar Vitória Davi dizer o seguinte, porque o amor venceu o ódio. E eu digo assim, a democracia venceu, o amor venceu o ódio. O Brasil volta a sorrir. Vamos subir ao pódio. Sabemos que amanhã será outro dia. Nosso povo é muito forte. Defendemos a ciência e a vida, não as armas e a morte. Enfrentamos a pandemia. Perdemos muitas e muitos de nós. Diga não ao negacionismo. Viva a democracia. Gritemos no assunto. 30 de outubro de 2022, o povo decidiu pela paz. Viva o Brasil, viva o Nordeste. Ditadura nunca mais. Parabéns ao controle social, pelas lutas e defesa do povo. O Brasil volta a sorrir e ter esperança de novo. Respeite a democracia e o voto popular. Paz com os golpistas, pedindo a intervenção militar. Obrigado, meu Nordeste, pela força na esperança. Vanilson. 2023 chegou. Vanilson. Parte da mudança. Deixa eu te interromper. O amor venceu o ódio e vamos rumo à primeira conferência Pop Rua Livre de Saúde, rumo à 17ª. Me perdoa te interromper, mas eu queria chamar a atenção para quem está em casa, se você nunca foi numa conferência, o espírito é esse. A gente acabou de ver a energia que se leva para a conferência, só que isso com vários delegados, vários Vanilson, cada um com a sua propriedade, com a sua individualidade, se manifestando. É exatamente isso, é lindo de ver, mas eu quero emendar com uma pergunta para a Julieta sobre o que me move a cortar, infelizmente, o Vanilson, porque o tempo em TV é extremamente limitado. A gente está caminhando para o final do programa e aproveito até para convidar os colegas jornalistas para a Conferência Nacional Livre de Comunicação e Saúde, que acontece na próxima terça-feira, porque a gente precisa de comunicação, mais comunicação na Conferência Nacional, né, Julieta? Isso é uma grande questão, porque principalmente a grande mídia, que pode divulgar esse feito realmente para grande parte da população, parece que não vê a conferência acontecer, né? E aí qual é a importância, né, de se comunicar essa fala do Vanilson, de fazer possível que isso aconteça, porque o nosso tempo é curto, mas se mais mídias e emissoras se juntarem a nós, fica mais fácil, né?
Pois é, a democracia dá trabalho, como você diz, mas sem dúvida é algo fundamental para nós. Então, a gente precisa muito que os veículos de comunicação, a mídia de modo geral, as redes sociais, que a gente possa divulgar toda essa riqueza, essa coisa viva que é a população discutindo saúde nesse sentido mais amplo e que nos emociona. Eu estava vendo aí o Vanilson falando, fez até um cordel, meio que um cordel aí. Então, é essa vida que a gente vai levar para as conferências livres. E as mulheres também querem esse olhar para a Conferência Livre. As mulheres, violência contra as mulheres é um problema de saúde pública que afeta a vida das mulheres quando não lhe subtrai a vida pelo feminicídio. Então, é tudo isso que a gente vai levar para as conferências e é preciso que isso chegue, seja mais divulgado. Então, aqui já faço um apelo, né, pelo canal Saúde da Fiocruz, que está dando esse exemplo importante, que a gente possa ter a divulgação dessas conferências. Olha aí, a conferência da população de rua, conferência das pessoas com deficiência, conferência da juventude, conferência da população negra, um conjunto de conferências que expressam o que a nossa população, o que essa diversidade que é a população brasileira pensa sobre a saúde e o que quer diante de um grande desafio, que é construir políticas públicas para a saúde, porque nos últimos anos o que nós tivemos foi uma destruição dessas políticas, né? E eu falo aqui também das políticas de saúde das mulheres. Por isso, gente, vamos lá, convido vocês para a conferência do dia 28 de maio, acessem aí, Conferência Livre Nacional Jaqueline Góes, e se filie, compareça, né, virtualmente ou presencialmente no Rio, que a gente ainda vai divulgar o local, né, para participar. Obrigada, Yasmin. Calma que a gente ainda não acabou, não. Eu queria aproveitar também, Vitória, para falar da Conferência de Saúde Mental que acontece no final do ano e os últimos anos, né? A importância de se olhar aí para a questão da saúde mental, que também atravessa, é um recorte que atravessa vários outros, né? Uma intersetorialidade super importante, porque hoje, depois da pandemia, mais do que nunca, a gente precisa olhar para a questão da saúde mental. Então, eu queria que você trouxesse esse informe e como é que ela vai estar representada, como é que essa pauta vai estar representada na Conferência Nacional, o que está se discutindo aí nas conferências livres. Fundamental, Yasmine. Nós tivemos, na verdade, ainda mais acesso a essa pauta e a esse quadro triste, na verdade, que é a saúde, né? Ou talvez a ausência de saúde mental do nosso povo nesses últimos anos, que se aflorou agora na pandemia, mas que, na verdade, é já uma pauta antiga da sociedade brasileira. Nós temos tentado, como controle social, há alguns anos, realizar a conferência sobre saúde mental para que nós possamos ampliar as nossas discussões sobre esse assunto. E nós não havíamos conseguido, né, apoio ministerial, apoio do antigo governo para a realização dessa conferência, mas esse ano nos foi dado, né, a confirmação de que nós poderemos realizar essa conferência. Ela provavelmente será no final do ano de 2023, para que a gente consiga trazer os pesquisadores, os estudiosos, mas também a população brasileira para falar sobre saúde mental, que tem afetado não só os mais velhos, não só os mais novos, mas a gente tem percebido que a população em geral. Então, na 17ª, a gente continua fazendo essa discussão sobre saúde mental. Nós teremos grupos de debate, né, essa temática dentro da 17ª, mas também teremos, no final do ano, muito provavelmente, uma conferência exclusiva para falar sobre isso e sobre a ampliação do acesso à saúde mental dentro das nossas unidades de saúde, dentro dos nossos hospitais, que ainda é bem vulnerável, né? E pouco a população pode fazer dentro das suas cidades. Então, também é uma pauta muito pertinente e nós estamos animados em poder fazer essa conferência sobre saúde mental no finzinho de 2023. Olha só, eu tenho cerca de 5 minutos aí para encerrar o programa e gostaria de ouvir os 3. E aí o desafio que eu gostaria de propor
é trazer, né, para cada eixo uma diretriz com 5 propostas levadas para os debates na Nacional. Essa é a proposta das conferências livres de saúde pela primeira vez, levar essa representação social mais ampliada. E aí queria convidar vocês para o exercício de imaginar aí que temas cada um de vocês acha que vão dar o tom dessa conferência nacional. Sugiro que cada um fale aí 2, 3, 4 temas que vier à cabeça rapidamente. Vanilson, começa com você. O que a população em situação de rua você imagina vai levar aí para a conferência nacional? Então, a diretriz será acesso à saúde integral e penso que temas propostos seria a questão da volta do nosso Comitê Integral de Saúde da POP Rua, que existia até 2016, como também de um seminário ou encontro nacional de discussão sobre determinantes sociais e em saúde para a população em situação de rua, a questão do acesso da POP Rua aos serviços de saúde, que ainda não é garantido, como também uma proposta sobre alta médica sem alta social dos serviços de saúde e sem ter para onde essa população ir ainda com cuidado de saúde. E, por último, para completar as 5, SAMU e população em situação de rua. Precisa atender a POP Rua, coisa que não acontece nesse Brasil, porque nos vê enquanto pessoas drogadas, drogaditas, bêbadas. Pergunta logo, está bêbado? Está drogado? E nós sabemos que são várias situações que levam para as ruas, não é só álcool, não é só drogas, são várias situações, inclusive a pandemia mostra isso. Então, que nós vamos levar, o tempo é curto, mas agradecemos demais por essa participação e não há saúde sem democracia, não há vida sem saúde e sem democracia. E é papel da saúde olhar para as motivações que levam, né, uma pessoa que está em situação de rua buscar essas formas de reduzir os impactos aí dessa vivência, né, Julieta? O que você imagina aí que essa Conferência Livre das Mulheres vai levar como propostas para a Conferência Nacional? Eu acho que tem aspectos gerais assim, que importam às mulheres, como é o caso do financiamento da saúde. Eu acho que essa é uma questão, aliás, é uma questão estruturante da própria 17ª Conferência Nacional de Saúde, porque nesse momento que a gente discute reforma fiscal, né, no momento que a gente vê que foi desmascarada essa questão da EC 95, né, a lei do teto de gastos, nós queremos que seja mantido a vinculação, né, dos recursos para a saúde, para o SUS, né, de forma que possa atender efetivamente a população. E que seja um SUS público, gratuito, de qualidade. Isso é uma coisa fundamental e isso é fundamental para as mulheres. Por quê? Porque as mulheres são a maioria das pessoas que estão, né, que utilizam o SUS, né, e que são a maioria da população. Segunda questão que eu vejo com muita importância se refere à universalização do acesso. Né, eu já falei aqui sobre essa questão, não dá para eu me estender. E isso, nós mulheres, né, temos um foco muito importante nisso. Quantas mulheres, na sua maioria negras, estão com dificuldade de acesso nos postos de saúde e que levam seus filhos e filhas, porque ainda são as principais responsáveis pelos cuidados. Então, essa é uma questão, a universalização, né, da atenção primária é algo fundamental a ser discutido efetivamente nessa conferência e nos interessa nós mulheres. E a questão dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, que eu pontuei aqui como uma questão fundamental. Aliás, se a gente fosse ver essa destruição, né, desconstrução da política de atenção integral à saúde das mulheres, e em especial violando os direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres, é algo muito importante para que a gente possa, nessa conferência livre, levar propostas para serem incorporadas na política nacional de saúde, não apenas na política integral de saúde das mulheres, que por si só já é uma coisa importante, mas na política nacional de saúde, né, a garantia dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, que a gente possa abordar a questão do aborto seguro,
não é? Porque quando a gente não aborda isso, a gente está atingindo um segmento que é a população negra, que são as mulheres negras, porque as outras, no caso, as mulheres brancas fazem um aborto de forma segura. Né? E quando o SUS dificulta isso, é cada vez mais difícil. Pois não, me perdoa também te interromper. Vamos lá, a gente aqui é escravo do tempo, infelizmente, mas que bom, são muitas demandas e as mulheres, que bom, elas estão presentes em várias outras conferências, elas são, existem várias interseções aí nesse recorte e que bom, vamos chegar com força na Conferência Nacional. Vitória, já estourei o tempo do programa, mas eu quero muito te ouvir. Vamos lá, que propostas você imagina? Eu saliento, Yasmine, a formação em saúde dos estudantes brasileiros. Quem nós estamos formando, para que nós estamos formando e como inserir esses estudantes de saúde dentro do maior contratante de saúde do Brasil, que é o Sistema Único de Saúde. Eu acho que esse vai ser um dos pontos principais que a juventude vai estar falando dentro da 17ª, entre tantos outros. Nossa, mas que pauta importante, né? Um vespeiro, mas a gente precisa falar disso, né? O SUS forma e o SUS merece ter o carinho dessa população que se forma através do SUS. Julieta, Vitória, Vanilson, que bom ter vocês aqui. Grandes conferências livres para vocês, nos representem na Nacional. Que maravilha ouvir vocês nesse programa de hoje. Foi um prazer enorme. E obrigada a você que acompanhou o programa hoje aqui pelo Canal Saúde ou um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar essa conversa, vai ser um ótimo serviço que você vai fazer para as conferências, né? Então, entra lá no site do Canal Saúde, você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que semana que vem eu tenho um outro assunto relevante para dividir com você, então te espero no próximo programa. Até lá!